E o Senhor falou assim muito forte no meu coração que seria bom estar aqui. Aí eu conversei com o pastor Leandro e como que Deus prepara tudo, né? E acaba que hoje é Páscoa. Quero falar hoje sobre um dos maiores avivamentos bíblicos que muita gente não fala e muitos nem conhecem. Porque geralmente quando se lê aquele texto de Lamentações 5:21, quando Jeremias em oração fala assim: renova, Senhor, os nossos dias como antes. Muitas vezes, eu também já pensei assim, nós como igreja, pensamos na igreja primitiva. Só que Jeremias não viveu a igreja primitiva, ele viveu 600 anos antes de Jesus. Então, quando ele estava dizendo, renova os nossos dias como antes, é porque ele, Jeremias, havia vivido um avivamento. E esse avivamento que Jeremias viveu foi no início do seu ministério, quando ele tinha 19 anos, e o rei de Israel era Josias, que também era muito jovem. Josias tinha 21 anos quando Jeremias começou o seu ministério terreno. Então, nessa manhã eu quero falar um pouco sobre esse avivamento. Vamos começar com 2 Crônicas 23. Segunda Crônicas 23, versículo 21. Olha como que esse moço, Josias, que se torna rei aos 8 anos de idade, olha o que a Bíblia fala sobre ele. Por isso que Jeremias disse, renova os nossos dias como antes. Nem antes, nem depois dele houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse de todo o coração e de toda a alma e de toda a força, conforme toda a lei de Moisés. Não existe nenhum registro bíblico a respeito de nenhum rei, nem mesmo Davi, nem mesmo Salomão, com tal exaltação como no caso desse moço, do rei Josias. E o que eu quero dizer nessa manhã aqui para a igreja é que essa dupla Josias e Jeremias, que não é tão famosa como Moisés e Josué, como Elias e Eliseu, e muito menos como Jesus e os discípulos, elas representam algo muito especial para nós como igreja, porque Josias significa Deus cura, Jeremias significa Deus exalta. E eu creio que quando Deus curar a igreja será exaltada, porque a igreja foi estabelecida para ser luz do mundo e sal da terra. E Jesus disse que não se acende uma luz e coloca debaixo da mesa, mas se coloca no lugar alto. Nesses dias de trevas, nesses dias em que existe toda uma preparação já para o governo do anticristo, eu creio que Deus quer curar algumas feridas da igreja pelas divisões e trazer uma exaltação. A exaltação de Deus na igreja é o avivamento. É uma igreja que não será tão religiosa, tão meticulosa com relação a regras,
serão queimados todos os falsos profetas, através de um descendente de Davi, chamado Josias. Olha como que Deus é extraordinário, né? 300 anos, e que eu me lembre agora, assim, que Deus fale um nome de um rei, antes, só Ciro, através do profeta Isaías. E o que é muito interessante nessa história, que nós vamos ver alguns pontos especiais aqui nessa manhã, é que Josias promoveu a última unidade de Israel como nação. 300 anos depois, onde Josias se torna rei, ele celebra uma Páscoa, e agora todo o povo de Israel, as 12 tribos que estavam há quase 300 anos separadas entre tribos do norte e do sul, elas vão celebrar essa Páscoa. Por isso que Jeremias fala, Jeremias viveu isso como profeta. Ele estava ali juntamente com o seu pai, que era o sumo sacerdote de Israel, Ilquias, que foi um pai espiritual para Josias. Interessante também na vida de Josias é que o avô dele, Manassés, foi o pior rei. A Bíblia diz que não houve pior que ele. E por causa disso ele foi preso e foi levado à Babilônia. E lá na Babilônia ele se arrependeu e ele teve uma experiência com Deus. Uma das experiências mais bonitas de perdão e de arrependimento foi com Manassés. E quando Manassés morre, Josias já tinha 6 anos e ele se torna rei com 8 anos. Então eu entendo que nesses 6 anos que Josias viveu com o seu avô, e avô é diferente desse ano, ele encontrou no avô um homem convertido, que sabia a plenitude da graça e do perdão de Deus, e sabia o que era ser um homem sem Deus. Porque Manassés fez coisas que acho que até o diabo duvidou que ele ia fazer isso. Manassés fez no templo de Salomão um local de prostituição. Ele colocou prostitutas no altar, e dos filhos que eram gerados dessas prostitutas, que eram chamadas prostitutas cultuais, virou um culto, as crianças eram oferecidas em sacrifício aos falsos deuses. Então o homem foi e derramou muito sangue, matou muitos profetas, foi um homem maligno. Por isso que eu entendo aquilo que a Bíblia diz, que quem muito é perdoado, o amor é mais intenso. Então Manassés teve a oportunidade de passar isso não para o seu filho Amon, que foi tão ruim que Deus não deixou ele nem ser rei por muito tempo. Quando Manassés morre, Amon se torna rei, 2 anos apenas, aí com 8 anos Jesus é coroado por rei de Israel. E nós vamos ler então agora essa história em 2 Crônicas 34. Algumas coisas que o rei Josias fez. Eu quero que alguém leia em voz alta para mim, me ajudando aí, o versículo 3 de 2 Crônicas 34. Por que Josias viveu um avivamento? Amém? Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Amém? Então, com 8 anos de rei, ele tinha 16 anos, ele era um moço, e como moço, ele poderia buscar os prazeres, né? Podia buscar namoro, prostituição, jogos, tantas coisas que o mundo sempre ofereceu. Não é só hoje. Hoje tem coisas mais modernas, mas sempre existiu isso. Mas ele decidiu. Por isso que o texto que a gente leu em 2 Reis fala que nunca houve alguém como ele que buscou
encontrar. Charles Finney, que foi um dos maiores avivalistas da história da igreja, ele se converteu avivado. Ele era um advogado conceituado na sua cidade, e por causa da pregação bíblica, aquilo incomodava ele. Um dia ele catou uma Bíblia, foi para um canto do mato, e ali ele aceitou Jesus, e ali ele foi batizado com o Espírito Santo, e ali ele já entrou na igreja no primeiro dia para dar testemunho, e já caiu fogo, porque Deus é assim, quem busca acha. Se hoje alguém está perdido lá fora e começar a buscar a Deus, com certeza vai encontrar. E quando a gente busca, a gente acha o quê? A glória de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que é a causa de nós estarmos reunidos aqui nessa manhã para participar da ceia, que é a nossa Páscoa. Amém? A oração é a chave de tudo. Por isso que Jesus fala em Lucas 18, no versículo 1, sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Por que Jesus fala isso? Porque a nossa tendência é esmorecer. A gente começa orando, começa com propósito de oração, aí daqui a pouco a gente começa a questionar a Deus, acha que Deus não está respondendo como nós gostaríamos, aí de repente a gente já não está mais orando com tanta intensidade. E o segredo da oração não é desanimar, não é esmorecer. O segredo da oração é você buscar cada vez mais. Se está orando, ore mais. Se está jejuando, jejue mais. Se está clamando, clame mais. Amém? Então a oração é a chave para viver um avivamento. E foi isso que Josias fez. Ele tinha os últimos momentos de Manassés, o seu avô, que deve ter falado para ele sobre o que Deus fez. Ele estava preso. Manassés foi arrastado de Jerusalém pelo nariz, igual um bicho, e foi jogado no cativeiro lá na Babilônia. E lá na Babilônia, o que ele fez? Ele começou a orar. E o que aconteceu? Deus ouviu o seu clamor e restaurou o seu reinado. Então Josias entendeu isso. O ponto principal que a gente precisa entender: vivemos dias maus, vivemos dias de crise. Eu gosto até sempre de dizer que, na realidade, o mundo está em crise desde o dia que Adão pecou. Só que nos últimos dias, a crise vai ser mais intensa, mas o remédio ainda é o mesmo. A oração é buscar, é clamar. Amém? Porque quando a gente ora, quando a gente clama, Deus responde. E depois de um tempo de oração, a Bíblia diz, nesse mesmo versículo que o pastor Sinério leu, versículo 3, que ele começou então a purificar o templo. Ele começou, o versículo 4 vai dizer que ele começou a derrubar os altares. E se você ler a história, aí se cumpre a profecia do profeta lá de 1 Reis 13. Ele começa a derrubar os altares e ele começa a desenterrar os falsos profetas e queima até os ossos desses profetas, desse altar da idolatria. E alguém pode pensar, mas hoje nós não temos mais a prática da idolatria. A nova geração, até aquela que não é convertida, muito difícil você ver um jovem cultuando um Deus de pau. Tem, mas a nossa geração, né, pastor Sinério, era mais a geração dos nossos pais, mais ainda. Por que não? Porque hoje existem ídolos melhores.
derrubados. Quando nós estudamos a história de Josias e essa purificação, é aquilo que a Bíblia ensina: Deus não divide a glória dele com ninguém. A prioridade, o mais importante no meu coração, no seu coração, sempre deve ser o Senhor. Não estou dizendo que você não possa usar a internet, mas se você usa a internet 1 ou 2 horas por dia, um pequeno exemplo, você deveria orar e ler a Bíblia 3 horas para dizer: Jesus está ganhando na internet. Mas a gente sabe que na maioria das vezes ele está perdendo. E se alguém orar 2, 3 horas por dia, na geração de hoje que quase ninguém ora, vai ser quase um Elias, vai fazer cair fogo do céu. Então nós temos que purificar o nosso coração e derrubar todos os altares. Foi isso que Jeremias ele realizou. Ele foi derrubando tudo, não apenas em Judá. Aí ele entrou nas tribos do norte e ele fez uma limpeza em toda Israel. E isso demorou mais ou menos 8 anos. Aí quando ele tinha 26 anos, no versículo 14, alguém lê agora o versículo 14 desse texto para mim. Ele já estava restaurando a casa de Deus. E ali foi achada a palavra de Deus. 2 Crônicas 34, versículo 14. E aí, pastor? Quando recolhiam o dinheiro que era trazido à casa do Senhor, o sacerdote encontrou o rolo da Torá, ou a Bíblia do Senhor, dada por Moisés. Amém? Preste atenção, não que eles não tinham alguns fragmentos da palavra. Esse achar a palavra na restauração tem uma importância muito grande. Josias, depois se você ler o capítulo 35, ele estava ordenando os levitas, ele trouxe a arca de volta. Aí em 35:3 fala que ele trouxe a arca é a presença de Deus. Mas o que é achar a palavra? Uma vez o Senhor estava discutindo com os fariseus lá em João 5, no último versículo de João 5, acho que é 47. Aí Jesus disse para os fariseus assim: vocês não creem naquilo que Moisés escreveu, como que vocês vão crer nas minhas palavras? Existe uma diferença daquilo que está escrito para aquilo que se fala. Mas quando existe fé naquilo que está escrito, aquilo que se fala se torna uma pregação viva. Aquilo que alguns falam, a palavra rema, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra que mata, que existe muito hoje na igreja, e durante muitos anos a igreja achou que era bobagem estudar a Bíblia. Aí foi uma geração de homens ungidos, mas que tinha pouco conhecimento bíblico. Aí depois veio uma geração que achava que tinha que estudar muito a Bíblia. Aí se tornou uma geração de homens cultos, mas sem unção. Existe muita cultura bíblica, existe muita letra, muita doutrina, mas existe pouca palavra viva. O que é a palavra viva? É aquela que Jesus foi compartilhando com os discípulos no caminho de Emaús, palavra que arde no coração. Não é apenas um conhecimento bíblico intelectual, não é apenas um conhecimento de uma doutrina, porque existem pregadores que podem explanar com muita sabedoria uma doutrina bíblica. E isso tem o seu valor, tem a sua importância, mas isso não muda a vida de ninguém. Isso produz conhecimento, mas não produz a verdadeira unção. Por isso que Jesus fala: olha, vocês não creem nem no que Moisés escreveu, e vocês também não creem naquilo que eu estou falando. A palavra, ela precisa sair do papel, aí da letra que está registrada na Bíblia, e ela precisa se tornar viva, poderosa na boca do pregador, através da unção do Espírito Santo. Aí quando achou a palavra, a Bíblia diz, e ali existia, eu falei mais, estou
restauração. O que é a restauração da casa, da igreja hoje? É a igreja compreender o ministério, é a igreja compreender aquilo que é o chamado de Deus na vida de cada um. Nós somos o corpo de Cristo e cada um nesse corpo tem uma função, e a restauração é quando o Espírito Santo tem liberdade, porque geralmente na igreja moderna fala-se muito de pregação e de canção, mas a igreja vai muito além da pregação e da canção. O ser generoso, como foi dito aqui, às vezes a generosidade cristã, a caridade cristã é uma pregação mais forte do que de um grande pregador. Às vezes uma generosidade, uma caridade cristã é uma canção mais bonita do que um cantor famoso. Enfim, a igreja precisa ser restaurada. E Josias, se você ler o capítulo 35, ele vai fazendo isso. Ele vai colocando os levitas, ele vai distribuindo os cargos, aí ele traz a arca, que é a presença do Senhor. Porque nada disso vai funcionar, a oração, a palavra viva, se o Senhor não estiver presente. A gente ora, a gente jejua, a gente clama, a gente estuda a Bíblia, a gente canta, a gente adora, mas tudo isso só tem valor se atrair a presença do Senhor. E nessa manhã o Senhor seja atraído pelo clamor de cada coração, e diante dessa mesa que nós vamos celebrar a Páscoa, Jesus, o Cordeiro Pascual, a tua presença hoje, a tua presença venha tocar poderosamente em cada coração, restaurando e renovando a igreja como corpo de Cristo, não apenas como uma instituição religiosa, não apenas como uma celebração de um culto, mas a celebração da vida. O Senhor está aqui no nosso meio, que a glória dele, que a unção dele, que o poder dele, que a virtude dele, que a graça dele, que o amor dele, que o perdão dele possa nos envolver nessa noite, que esse lugar possa ser saturado com a nuvem da sua glória. O mais importante é ele, a glória é para ele. Amém? Aí depois de achar a palavra, a gente precisa achar a palavra. Amém? A gente precisa se libertar dos conhecimentos humanos, que muitas vezes são doutrinas de demônios, de homens que têm a mente cauterizada pelo engano. E a gente precisa achar o verbo, a palavra, que é o Cristo. Amém? Esse livro, quando se abre, a Bíblia, ele precisa deixar de ser apenas um livro para ser uma pessoa, a pessoa santa, a pessoa bendita do Cristo vivo e ressurreto. A letra fala muito da sexta, e na verdade nem sexta foi. Você sabe disso? É complicado isso, né? Agora, quem estuda mais a letra, a doutrina sabe que em Israel existia muitos sábados, além do sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então Jesus morreu antes de um sábado memorial, que era 7 sábados que tinha por ano. Mas isso aí é muito complicado, enfim. A religião é tão falha que ela não sabe o dia que Jesus morreu, não sabe o dia que Jesus nasceu. Mas também isso não tem muita importância. O importante é saber que ele ressuscitou e vive e reina para sempre. Amém? Você pode aplaudir bem forte. Aleluia! Oh. Amém? E a Páscoa é isso, a celebração da cruz. Como Paulo diz lá em Gálatas 6,14, né? Longe de mim gloriar-me em outra coisa que não seja do Cristo crucificado. Se parasse por aí já é forte, mas ele termina dizendo: do qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Aí é a parte dolorida, né? É o Lucas 9:23. É tomar a cruz
com o coração totalmente rendido aos pés do Senhor Jesus. Quando Jesus encontra com Marta e Maria, Marta tinha um conhecimento profundo. Ela falou: não, Senhor, eu sei que no último dia Ele vai ressuscitar. Então ela tinha conhecimento. Mas Maria, ela se prostrou aos pés de Jesus. E é isso que é o mais importante. O mais importante não é aquilo que você sabe. O mais importante não é aquilo que você conhece. O mais importante é quando você gasta tempo prostrado aos pés de Jesus. E a Santa Ceia, a nossa Páscoa, como diz Paulo em 1 Coríntios 5, 7, é isso. Temos que lançar fora o fermento velho. Amém? E ser uma nova massa, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. A nova massa está mostrando do novo Israel espiritual que nós somos. Amém? Circuncidados não na carne, mas circuncidados no coração. E para terminar, eu quero ler aqui, alguém leia para mim, agora é 2 Crônicas 35, 18. Aí Josias faz a Páscoa. Aí o texto vai dizer que nunca houve uma Páscoa como essa. 2 Crônicas 35, 18. Nunca se celebrou em Israel uma Páscoa como esta. Desde os dias do profeta Samuel, e nenhum rei celebrou a Páscoa como a que celebrou Josias, com os levitas e, olha só, Judá e Israel. As 12 tribos estavam unidas. Olha que ele diz que nem Samuel, que lá no tempo de Samuel já tinha muita divisão no meio do povo. Com Davi havia muita divisão. Ele conseguiu unir, mas tinha divisão. Com Salomão tinha muita divisão. Quando Salomão morre, então, com seu filho Reboão, a divisão foi estabelecida. E o que promoveu essa unidade? É a parte que dói. Mas eu entendo que essa perseguição da igreja, o Rubens sempre fala isso, né, Azar? Não sei se fala mais, mas assim, ele falava antigamente muito sobre isso. Isso aí só tem jeito se tiver perseguição. Porque a divisão da igreja hoje é muito grande. E o que vai unir a igreja? É a perseguição. Essa perseguição que está acontecendo hoje, homens como Dória, como Calil, em Belo Horizonte, são pequenas manifestações do anticristo. Vai vir coisa pior. Pessoas que têm o prazer de perseguir a igreja, de fechar a igreja. Aí no sofrimento, o povo vai deixar de ser muitas denominações para ser um só povo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E a mesa do Senhor, ela fala sobre isso. Cristo é a nossa Páscoa. Então a gente precisa tirar o fermento velho da religiosidade, né? Jesus dizia para os fariseus, né? E mostrava isso aos discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Que nessa manhã o nosso coração possa estar limpo, que o nosso coração possa estar em clamor, e que o nosso coração seja um altar purificado, que o nosso coração ache a palavra rema do Senhor para nós como igreja e individualmente para cada um. Deus tem uma palavra para a igreja, mas Deus tem uma palavra para cada um de nós, e possamos então, como Josias, Jeremias, aí pastor Silélio, não era só jovem não, e o Guias é nós, né, os velhos. Amém? Jeremias e Josias eram todos jovens. Esse texto, a maioria eram jovens, mas tinha naquela época um homem de 50 e poucos anos, como hoje nem tanto, mas naquela época um homem de 50 e poucos anos, porque a maioria
mesa mostra isso. Imagina um dia, pastor Leandro, que o Senhor olhar para a igreja e falar: olha, nunca se celebrou uma santa ceia como essa. Quem sabe pode ser nessa manhã. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Não podia imaginar que seria no dia de Páscoa, e não poderia imaginar que nessa Páscoa, pela manhã, seria o momento da ceia. Porque é um dos versículos mais bonitos da Bíblia é esse: Cristo é a nossa Páscoa. Como que Satanás é sujo, né? Inventou coelho que nem bota ovo, e ovo de chocolate. A turma fica enlouquecida no chocolate. No Natal ele inventou o Papai Noel. Na Páscoa ele criou o coelho. Mas nós estamos aqui para celebrar a morte e a ressurreição. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que possamos celebrar como Josias, como Jeremias, como o sumo sacerdote Uquias. Que possamos celebrar em unidade, em fé. Que possamos nessa manhã desfrutar da Tua presença. Que possamos nessa manhã buscar a Ti de todo o nosso coração. Que possamos nessa manhã clamar a Ti, como nós cantamos aqui. Precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão. O Senhor é o mais importante. Que possamos ter diante de Ti um coração limpo, e que possamos assim participar, porque o Teu corpo é comida, o Teu sangue é bebida. Quem de Ti se alimenta, por Ti viverá. E a vida contigo é abundante, a vida contigo é eterna. Nem a morte pode nos separar do Teu amor. Como é bom estar na Tua casa, como é bom estar na Tua presença, como é bom celebrar o Teu nome, como é bom Te adorar. Adore, 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 adore ao Senhor, porque você vai participar da mesa. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, amém? Que possamos ter como marco essa história de Josias e Jeremias. Aí voltando para a igreja, que possamos orar: renova, Senhor, os nossos dias como antes. Porque a igreja, quando nasceu em Atos, a Bíblia diz que um era o coração e a alma da multidão que cria. Que o Senhor quebre a divisão, a contenda, o partidarismo, e que o Senhor nos leve a ter um só coração, e que possamos ter essa experiência de Josias, converter de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, para adorar o Rei da Glória. Quem veio aqui celebrar a verdadeira Páscoa, com a sua mão você aplaude, com a sua boca você glorifica.